Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Primeiramente, vocês provavelmente já devem estar pensando, já vem ele pedindo para anotar umas dúvidas. Isso mesmo, não deixe de anotar as dúvidas no decorrer dessa aula para poder participar no Fórum Tira Dúvidas. É muito importante para o seu aprendizado. Agora vamos para o slide para apresentar os objetivos da aula de hoje. O objetivo da aula de hoje é apresentar as seguintes áreas do conhecimento: gestão da comunicação, gestão de riscos, gestão de aquisições e gestão das partes interessadas. Queridos alunos, estamos na última aula dessa disciplina. Já de imediato agradeço imensamente pela dedicação. Peço que continue dedicando essas 4 áreas do conhecimento de gestão de projetos. São extremamente importantes para o aprendizado completo de gerenciamento de projetos. Vou ter a atenção de vocês? Eu tenho certeza que sim. Vamos começar pelo gerenciamento da comunicação. Nesse próximo slide vamos entender esse conceito. Um projeto é essencialmente baseado em processos e pessoas. Planejar, executar e controlar as atividades demanda trabalho da equipe e interação entre todos os envolvidos. Para que essa interação ocorra da melhor forma, é necessário o gerenciamento de comunicação. Pessoal, quanto aos processos, é importante considerar os seguintes aspectos, Considerar os seguintes aspectos: estruturar e ficar atento às tarefas, integrar as fases, estabelecer o escopo, organização, mão de obra, listar, classificar, monitorar os riscos, cuidar da qualidade das contratações, negociar com os stakeholders, elaborar o cronograma, prever custos e montar o orçamento. Notou a complexidade de um projeto? Gera muitas informações cuja relevância, à disposição dos interessados, armazenamento, administração, controle e abordagem comunicativa são de responsabilidade do gerenciamento da comunicação. Pessoal, existem muitas, mas muitas vantagens em gerenciar a comunicação em projeto. Nós vamos analisar algumas dessas. O gerenciamento de comunicação interfere diretamente em todas as áreas do conhecimento, do PMBOK. O alinhamento entre a equipe é imprescindível, garante a atenção e escopo. O perfeito sequenciamento das etapas evita alterações capazes de comprometer a entrega e frustrar as expectativas dos clientes. Notou quanta informação é administrada? Não se trata apenas de volume, mas da forma pela qual os dados vinculam. Estabelecer e fazer regras sobre a obtenção e transmissão favorece o workflow dessas informações. Coloca os colaboradores em sintonia, evita atrasos, desperdício de materiais e recursos financeiros. Essa área do conhecimento do PMBOK é dividida em 3 processos, sobre as quais nós aprofundaremos nos próximos slides. O primeiro processo é o planejamento e gerenciamento de comunicação. O gestor precisa estabelecer a relevância e necessidade das informações, definindo o emissor e receptor, momento de transmissão e periodicidade. Imagine que em um canteiro de obras, o responsável pelo revestimento não precisa saber sobre a qualidade das esquadrarias, mas depende da instalação delas para começar a chapiscar as paredes. A ideia é o seguinte: quem o informará se houver atraso, entrega no material? Quando? Como? A abordagem da comunicação define um modo de propagação, tais como reuniões presenciais, pode ser através de videoconferências, SMS, smartphone, tablets, aplicativos de gestão. Então existem muitas maneiras de trabalhar com a informação. Vamos continuar. O próximo processo, segundo o PMBOK, é o gerenciamento das comunicações. Gerenciamento das comunicações. Cuida de dispor às partes interessadas as informações necessárias no momento oportuno, conforme o planejamento. O emissor deve transmiti-las de forma clara e objetiva, certificando-se do entendimento adequado do receptor. Assim, reporta-se problemas, conquistas, ganhos, descobertas, previsões fundamentais ao controle dos processos, como veremos adiante. A atualização em tempo real otimiza os processos e evita o retrabalho. Após o processo de iniciar as comunicações, conforme o PMBOK, também temos o processo de controle das comunicações. Nós vamos analisar esse processo da área do conhecimento de gestão da comunicação nesse próximo slide. Controle das comunicações. No processo de controle das comunicações, nós temos que analisar se as informações tiverem qualidade. Esse conceito engloba tempo e exatidão, fornecendo ao gestor um termômetro de como a sua equipe está se comunicando. O relatório de desempenho gerado aqui ajuda a organização dos envolvidos e análise dos riscos do projeto. Pessoal,
Os feedbacks podem ser obtidos em pesquisa de satisfação, reuniões periódicas ou a consulta ao software de gestão. Assim, atrasos na entrega do projeto são evitados e se garante tanto ao escopo quanto a qualidade esperada pelo contratante. Então, os 3 processos são planejamento e gerenciamento de comunicação, o gerenciamento das comunicações e o controle das comunicações. Entenderam? Tudo bem até aí? Essa área do conhecimento, gerenciamento das comunicações, não é fácil, pois existem algumas ferramentas que auxiliam nesse processo. Vamos analisar algumas dessas ferramentas nesse próximo slide. Mencionamos a importância de classificar a necessidade e relevância da informação quando falamos de planejar o gerenciamento de comunicações. Ferramenta útil, a tal tarefa, é a chamada 5W1H, adaptado a essa etapa da área do conhecimento em questão. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Acredito que a dúvida que vem à mente agora é o que vem a ser 5W1H. É exatamente isso que eu vou apresentar agora. O que significa 5WH? O primeiro W é o what, que significa qual informação é importante. O segundo W é o why, que significa o porquê. O terceiro W significa who, que quem é responsável por essa informação, quem precisa da mesma. O quarto W é o when, que significa quando a informação é necessária, em qual periodicidade. E o quinto W é o where, que significa como essa informação será armazenada. E o H é how, que significa como essas informações orientam o planejamento. Pessoal, chegamos ao fim da apresentação sobre a área do conhecimento, gerenciamento das comunicações. Caso não tenham dúvidas, não esqueçam, vai lá no Fórum Tira Dúvidas e fique à vontade. Vamos agora trabalhar com a área de conhecimento chamada gestão de riscos. Queridos alunos, importante dizer que o gerenciamento de risco é uma das áreas do conhecimento do PMBOK e ele prepara a equipe, norteia metodologias laborais, previne acidentes e atrasos na entrega final ou na conclusão das fases, além de ser fundamental na prevenção de problemas externos. Mas o que vem a ser o gerenciamento de riscos? Nós vamos analisar nesse próximo slide. O gerenciamento de risco é um conjunto de ações tomadas a partir da constatação de possíveis impactos, que podem ser positivos ou negativos do projeto, além de identificar as influências em potencial sobre os objetivos traçados. A medida em questão ainda as quantifica, oferecendo respostas e orientando a equipe contra incertezas. Ótimo! Entenderam o conceito do que vem a ser o gerenciamento de riscos? Segundo o PMBOK, são 5 processos na gestão de riscos. E vamos falar sobre cada um deles na sequência, nos slides. Os 4 primeiros são de planejamento, enquanto o último diz a respeito a monitoramento e controle. O planejamento e gerenciamento de riscos. O primeiro processo é o planejamento e gerenciamento de riscos. Nesse processo é necessário pensar em metodologia, orçamento e categorias de ameaças e oportunidades. Também é preciso ter em mente como elas serão definidas, como a estrutura analítica de riscos será montada e como isso será transmitido aos colaboradores. Pessoal, após ser planejado o gerenciamento de riscos, é necessário identificar os riscos. Vamos analisar sobre esse processo no próximo slide. Identificação dos riscos. O mapeamento dos riscos orienta o gerente no cumprimento do escopo, porque evita o comprometimento de questões orçamentárias e otimiza a gestão do tempo. Por exemplo, para facilitar o entendimento, na área de engenharia civil, obras normalmente requerem licença ambiental, que pode ser negadas ou demorar além do esperado para ser concedidas. A entrega de uma casa nova também atrasa se houver períodos de chuvas contínuas, devendo ser considerada a localização geográfica do imóvel na elaboração do cronograma. Por isso é importante identificar os riscos. Olha só, pessoal, depois que identificamos os riscos, precisamos analisá-los em 2 formas. Fazer uma análise qualitativa e uma análise quantitativa. Nós vamos entender agora nesse próximo slide esse contexto. A análise qualitativa evidencia riscos urgentes, os quais precisam ser quantificados e listados em categorias. Por exemplo, como agentes químicos, físicos e ergonômicos capazes de influenciar na segurança dos colaboradores. A análise quantitativa contabiliza os riscos de acordo com o escopo. Por exemplo, a construção de prédios luxuosos,
priorizar a qualidade dos materiais e da mão de obra, enquanto mais importante para o conjunto habitacional do governo e não estourar o orçamento. Pessoal, na análise quantitativa, falamos de números e da necessidade de mensurar o quanto o impacto influencia no projeto. Por exemplo, a chuva atrasa a entrega da obra, mas não atrapalha em nada o desenvolvimento de um aplicativo para celular. Um dia chuvoso equivale a quantos dias de atrasos na entrega de um projeto, de um imóvel? Após a análise dos riscos, entendendo qual é o impacto do projeto, precisamos planejar as respostas, caso ocorra esse problema. Essa fase se chama planejamento das respostas aos riscos. Vamos para o próximo slide. Essa fase se encarrega de gerenciar crises, consertar falhas, eliminar causas, prever e mitigar impactos negativos. A última fase, ou processo de gerenciamento de riscos, é o controle de riscos. Acompanhe comigo no próximo slide. No controle de riscos, é necessário avaliar se os riscos certos estão sendo priorizados, se as ações tomadas estão surtindo efeito, se existem gargalos no projeto pela falta de identificação de um fator de impacto e promova os devidos ajustes. Ótimo, pessoal! Com isso finalizamos a área do conhecimento e gerenciamento de riscos. E caso ainda tenha alguma dúvida, não perca tempo. Vá lá no fórum Tira Dúvidas e nos pergunte. Combinado? Agora vamos para a próxima área do conhecimento, chamada gerenciamento de aquisição. O gerenciamento de aquisições em gestão de projetos é um conjunto de processos que tem por objetivo obter um produto ou um serviço de um fornecedor externo à equipe do projeto. Esse fornecedor pode ser tanto uma área da organização como outra empresa. Pessoal, o gerenciamento de aquisições em projetos é um tipo de gestão que busca facilitar a construção e a manutenção das relações entre cliente e fornecedor. Nesse ponto, estamos falando de um relacionamento comercial sólido e equilibrado para que o projeto seja muito bem sucedido. Outro ponto importante, por conta do constante aumento das terceirizações de serviços, a gestão das aquisições trata também de uma das áreas do conhecimento mais relevantes das empresas. De acordo com o Guia PMBOK, o gerenciamento de aquisições do projeto abarca os procedimentos necessários para a compra ou aquisições de serviços, produtos ou resultados externos. Entenderam? Tudo bem até aqui? Agora vamos entender como funciona o gerenciamento de aquisições. Conforme o guia do PMBOK, o gerenciamento de aquisições tem 6 processos. Vamos analisá-los nos próximos slides. A primeira etapa é o planejamento de compras e aquisições, onde consiste na definição do que, como, quanto e quando adquirir, de modo que todas as entregas previstas sejam cumpridas devidamente. Pessoal, importante lembrar que nessa fase também é importante documentar as decisões de compra, que envolve analisar se vai adquirir o bem ou alugar. Tem que ser feita uma análise das restrições orçamentárias, também verificar os riscos envolvidos na contratação e, na medida do possível, transferir o risco para o fornecedor. A próxima etapa, ou processo, é planejamento das contratações. Nós vamos analisar esse planejamento das contratações no próximo slide. Nessa fase é elaborada uma especificação descrevendo em detalhes o trabalho a ser realizado ou os produtos a serem entregues. Ela precisa ser redigida de maneira que os fornecedores a serem consultados compreendam aquilo que será fornecido e possam elaborar suas propostas de atendimento. Pessoal, ao coletar as respostas dos fornecedores, o gerente de projetos deve analisá-las, prevendo a escolha da proposta mais vantajosas, que será feita com base na aplicação dos critérios de avaliação obrigatórios e classificatórios. A próxima etapa é selecionar a melhor proposta, ou seja, escolher o melhor fornecedor. Assim que um fornecedor é selecionado, se inicia a fase de negociação. É ainda nesse momento em que são mantidas tratativas junto aos fornecedores em busca de melhorias nas condições técnicas e comerciais apresentadas. Pessoal, após feitas as negociações, claro, é necessário um contrato. Vamos analisar sobre esse contrato no próximo slide. É gerado o contrato, ele significa uma das saídas mais importantes do processo. Sua administração é tida como uma etapa crítica no gerenciamento de aquisições do projeto, já que qualquer falha poderá acarretar impactos financeiros, técnicos ou até mesmo legais. Maravilha, chegamos ao fim de mais uma importantíssima área do conhecimento,
o gerenciamento de aquisições. E vou repetir, qualquer dúvida, já sabe, vai lá no fórum Tira Dúvidas e faça sua pergunta, teremos o prazer em respondê-la. Pessoal, é interessante dizer que as boas práticas e os conhecimentos do PMBOK, assim, não se limitam aos cuidados com o planejamento e com a gestão de pessoas. Para que seja possível alcançar bons resultados, também é preciso considerar o gerenciamento das partes interessadas, ou mais conhecido, os stakeholders, pois dar atenção às partes interessadas é crucial para o andamento e, em última análise, para o bom desempenho do projeto. Ignorar isso, por outro lado, pode colocar toda a realização em apuros, o que está longe de ser o quadro desejado. É exatamente nessa área do conhecimento que vamos trabalhar agora, nesses próximos slides. Peço que preste bastante atenção, que é muito importante. Primeiramente, precisamos entender o que são stakeholders. Os stakeholders são as pessoas e as organizações que podem ser afetadas por um projeto ou empresa de forma direta ou indiretamente, positiva ou negativamente. Entenderam, pessoal, o que são stakeholders? Os stakeholders fazem parte da base da gestão da comunicação e são importantes para o planejamento e execução de um projeto. Queridos alunos, agora algo importante a se dizer é que para o gerenciamento dos stakeholders aconteça de forma adequada, é preciso que tudo seja dividido em fases. A metodologia proposta pelo PMBOK conta com etapas bem definidas e que ajudam a consolidar o êxito do projeto. Vamos analisar essas etapas nos próximos slides. A primeira etapa é a identificação e classificação das partes interessadas. O reconhecimento inicial dos stakeholders vai determinar todos os passos da sequência. Então o melhor é identificar logo no começo, que são as partes interessadas. Pessoal, para vocês entenderem quem são os stakeholders, os investidores, ocupantes da alta gerência e clientes internos e externos ocupam a camada mais elevada. Abaixo deles estão os gerentes das áreas envolvidas, a equipe do projeto, parceiros, fornecedores, ainda os stakeholders externos, como os que estão ligados à comunidade impactada pelo projeto, se for o caso. Pessoal, identificar cada parte, entender seu papel é essencial. Também é interessante criar subconjuntos, como entre os stakeholders-chave, os que podem ameaçar, os que podem dar apoio ao negócio durante o desenvolvimento. Importante não esquecer de avaliar a influência deles e de classificá-los de acordo com a importância. Isso ajuda a estabelecer o senso de prioridade na hora de entender as expectativas. Outra etapa importante é o gerenciamento do engajamento. Como assim engajamento? Nós vamos analisar nesse próximo slide. Uma das etapas cruciais consiste em reconhecer e cuidar do engajamento dos stakeholders. É preciso entender quem são os apoiadores e quem não está envolvido com a realização. Queridos alunos, lembre-se também que é importante conhecer quais são os stakeholders que detêm os recursos necessários para o projeto e como eles serão utilizados. Entenderam? Pessoal, além de ficar de olho na gestão do engajamento, é o momento de colocar em prática as estratégias para maximizá-lo, que é exatamente a próxima parte do desenvolvimento das estratégias. Interessante fortalecer a ligação com os apoiadores e com aqueles que compram a ideia. Quanto maior for o envolvimento deles, mais fácil é quebrar as barreiras do que os oferecem algum tipo de desafio para o negócio. Pessoal, ainda convém pensar em estratégias para comunicar sobre o andamento do projeto, como a elaboração de relatos. É crucial que o compartilhamento de informações aconteça no nível certo, de modo a evitar problemas com o excesso ou com a falta dos dados. E aí, pessoal, acompanhando o raciocínio para o gerenciamento dos stakeholders? Acredito que sim, mas caso tenha alguma dúvida, já sabe, vai lá no nosso fórum Tira Dúvidas e fica à vontade. Agora nós vamos para o último processo dessa área do conhecimento, que é o monitoramento dos relacionamentos. É relevante medir a satisfação, acompanhar se as expectativas têm sido atendidas. A partir desses resultados é possível redirecionar a atuação de modo a torná-la ainda mais estratégica. Pessoal, para que o gerenciamento de stakeholders seja eficiente, é importante entender a quantos anda o relacionamento entre as partes interessadas. Isso é de extrema importância para que tudo ocorra da melhor forma no projeto. Maravilha, pessoal. Estamos chegando assim, mais ao fim de uma aula. Nessa aula aprendemos as áreas de conhecimento, gerenciamento de comunicação, gerenciamento de riscos. Também passamos por gerenciamento de aquisições e, por fim, o gerenciamento das partes interessadas. Pessoal, realmente assim foi muito satisfatório estar com vocês nessa disciplina. Agradeço a todos pelas participações.
Agradeço também a toda a equipe do estúdio, aqui tremendamente competente. Um forte abraço a todos e até a próxima.